Já parou para pensar que um dos conceitos mais profundos da espiritualidade pode estar escondido numa única palavra? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na palavra Shema, um termo hebraico que vai muito, mas muito além de um simples ouvir. É, na verdade, uma chave para entender toda a relação entre o divino e a humanidade. Agora, pense nisto aqui. E se a raiz de tantos problemas espirituais não for a desobediência em si, mas algo que vem bem antes? E se o problema real for uma espécie de falha na escuta? Aquele momento em que o ruído do mundo, as nossas próprias vozes, ficam tão altos que simplesmente abafam a única voz que realmente importa. E é aqui que a nossa análise começa, porque, vamos ser sinceros, o jeito que a gente hoje entende o que é escutar está a anos-luz da perspectiva bíblica. E essa diferença, que parece pequena, na verdade, muda absolutamente tudo. Pensa bem. Para a gente, hoje, ouvir quase sempre significa avaliar. A gente escuta e pensa, isso faz sentido para mim? Eu concordo com isso? É uma análise, quase um debate. Mas na mentalidade bíblica, ouvir é outra coisa. É um ato de confiança, de alinhamento. É a criatura respondendo à voz do Criador. A postura não é de análise, mas de entrega. E essa diferença, que parece sutil, na prática define todo o caminho. Uma abordagem leva a pergunta, ok, o que Deus disse sobre isso? Já a outra leva a pergunta, o que eu sinto sobre isso? O que eu acho disso? Uma busca se alinhar a uma verdade que vem de fora, a outra busca validar um sentimento que vem de dentro. Então, o que é, afinal, esse tal de chamar? Olha, não é uma lista de tarefas, não é uma técnica de meditação, é algo muito mais básico, muito mais fundamental. É uma postura interna, uma decisão sobre como a gente vai se posicionar diante da vida. Shema é esse lugar onde ouvir e obedecer se fundem, viram uma coisa só. Viver em Shema é, no fundo, tomar uma decisão antecipada, uma decisão prévia. A voz de Deus vai ter a palavra final, simples assim. Não é algo que se faz de vez em quando, é o jeito que se decide viver. A virada de chave, então, é essa reordenação mental. A fonte da verdade deixa de ser o eu, os meus sentimentos, as minhas opiniões. A autoridade se desloca para a voz externa declarada de Deus. A pergunta muda de o que eu acho para o que foi dito. E isso vira o jogo completamente. A voz de Deus deixa de ser tratada como uma sugestão para ser vista como um fato. Pensa lá na criação. Quando a palavra foi haja luz, não teve negociação. A luz simplesmente passou a existir. Shema é entender isso. É parar de lutar contra a realidade e finalmente encontrar descanso em se alinhar com ela. Mas como é que se desenvolve uma postura assim? A fonte aponta para um ambiente de aprendizado muito específico, quase uma sala de aula de Deus, o deserto. E não só o lugar geográfico, mas o deserto como uma experiência de vida, uma escola para aprender a escutar. Pensa no deserto como um grande detox espiritual. Ele tira de cena tudo aquilo que nos distrai, todas as nossas falsas seguranças. De repente, sem o barulho, sem o conforto, sem as muletas que a gente usa, somos forçados a encarar o que realmente tem aqui dentro. O silêncio lá fora nos obriga a ouvir o barulho interior. E é nesse ambiente que a verdadeira batalha aparece. A gente descobre que a luta não é contra inimigos externos, mas contra a nossa própria incredulidade. O deserto expõe toda a resistência do nosso coração em confiar na voz de Deus, principalmente quando as circunstâncias gritam o contrário. O exemplo perfeito disso é o maná. Ele não podia ser estocado, não podia ser guardado para o dia seguinte. Isso forçava uma lição diária de confiança, uma dependência total na provisão e não no nosso planejamento. A pergunta implícita era sempre: a confiança vai estar no que os olhos veem ou na promessa que foi ouvida? E no fim das contas, esse é o propósito do deserto. Seja um deserto literal na vida de alguém ou um metafórico, o objetivo é o mesmo: purificar a nossa audição. É fazer com que a fé se torne algo real, pessoal, e não só uma ideia que a gente herdou. Ok, então, depois de passar por essa escola do deserto, qual é o resultado? O que acontece na vida de uma pessoa que aprende a viver em Shema, que aprende a escutar de verdade? O Shema forma o coração. E na visão bíblica, o coração não é só o lugar das emoções, não. É o centro de comando, o cockpit da vida. Quando a palavra de Deus está ancorada lá, a resposta natural numa crise não é mais o pânico, mas a confiança. A dor ainda pode existir, mas o desespero não encontra lugar para ficar. E isso também redefine completamente a identidade. Uma identidade que vem do Shema não é construída pela gente, com base em autoafirmação.
ela é recebida ao escutar o que Deus diz. E isso gera uma estabilidade incrível, porque não depende da nossa performance ou dos nossos sentimentos. A pessoa sabe quem é, mesmo no dia em que tudo dá errado. Então, os frutos ficam claros. Um coração firme, uma identidade estável e uma vida de obediência que flui naturalmente. E talvez o mais importante, isso tudo gera uma espiritualidade de profundidade silenciosa, que bate de frente com a intensidade barulhenta que a gente tanto vê por aí. E esse último ponto, nossa, é um contraste muito poderoso para os nossos dias. A espiritualidade moderna muitas vezes valoriza o barulho, a performance, a intensidade. O Shema nos chama para algo totalmente diferente. Trocar a performance pela fidelidade, a intensidade pela quietude e a exaustão pelo descanso. Uma profundidade que gera uma firmeza silenciosa, não uma passividade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? E se a verdadeira maturidade espiritual não for medida pelo quanto falamos, mas pela qualidade da nossa escuta? Talvez o grande desafio não seja aprender a falar mais, e sim, finalmente, aprender a escutar melhor. A pergunta que fica é, no meio de tanto ruído, qual voz realmente tem a palavra final?